Meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, o Evangelho começa com uma pesada crítica aos doutores da lei, homens que conheciam a lei, a palavra de Deus, mas estavam longe de colocá-la em prática. Viviam nas aparências, gostavam, como nós costumamos dizer, de se aparecer. A função que eles exerciam, que era importante e que deveria ser valorizada, era o meio para que eles se projetassem. E acabam fazendo aquilo que não devem, se apropriam indevidamente daquilo que deveria ser respeitado e acabam explorando as viúvas. As viúvas, meus irmãos e minhas irmãs, no tempo de Jesus, era uma categoria que sofria muito. A mulher não era valorizada, a mulher dependia em tudo do marido, do homem, e ela já não tinha mais aquele que dava o suporte para a sua vida, e ela tinha que continuar dando conta da sua casa e dos filhos. Tinha que prover a casa e o sustento dos filhos. Com o quê? A mulher não podia trabalhar, não era respeitada. Então as viúvas acabavam passando por situações muito difíceis. Por isso a viuvez é sinônimo de pobreza. E pobreza profunda, de total dependência. E ainda aqueles homens da lei, da palavra de Deus, acabavam explorando suas casas, e a palavra de Jesus é forte: devoravam os seus bens, fingindo fazer longas orações. Claro que a crítica de Jesus é pesada, porém Jesus contrapõe este gesto de soberba, de arrogância, de exploração, à simplicidade da pobreza da viúva, do desprendimento total, da generosidade do seu coração. E Jesus ensina os discípulos para que a atitude dos doutores da lei não seja a atitude que predomine no coração dos discípulos, mas o coração do discípulo seja o coração confiante e generoso como o da viúva. E Jesus está num lugar muito frequentado no templo, está diante do cofre, na sala do cofre. Era um lugar por onde todos passavam, e ali muitos ficavam por ali, como Jesus estava observando o movimento e observando o gesto das ofertas. O cofre no templo era grande, e a boca do cofre era como uma grande bacia de cobre, onde se jogavam as moedas. Não existia dinheiro de papel, somente moedas. E quando estas moedas eram jogadas ou colocadas no templo, mas eram jogadas, imaginem, numa bacia de cobre, o metal batendo fazia barulho. E quanto mais barulho fizesse, maior
era a oferta. Então todos gostavam de ver e de ouvir. E claro que isso acabava gerando comentários. Olha, essa oferta foi boa, essa oferta nem tanto, né? E Jesus estava observando este movimento e como as pessoas se comportavam diante de tudo isso. E aparece a viúva. A viúva vai ao templo. Ela não tinha nada. Ela era merecedora da atenção, da caridade. Mas ela vai ao templo levar a sua oferta. E a sua oferta é praticamente insignificante. 2 pequenas moedinhas, um quartinho, um quarto de valor, muito pouco. E ela deposita a sua moeda, a sua oferta. E Jesus diz: ela sim fez a verdadeira oferta. A oferta, meus irmãos, da qual Jesus está falando, não é aquela que encantava as pessoas que estavam em volta do templo e que fazia tanto barulho. Certamente tinha muitos que quando jogavam as suas ofertas no templo, parecia um carrilhão tocando, de tanto barulho. E Jesus vai elogiar aquela oferta que praticamente fica no silêncio, não faz barulho nenhum. O que Jesus está elogiando não é a quantidade, mas é o modo com que se faz a oferta. Aquela viúva, ela deu tudo o que tinha. Ela não reservou nada para si. Porque o que Jesus está dizendo para nós, que a oferta a Deus não é daquilo que sobra. Nós não damos para Deus o resto. Nós damos para Deus o coração. O coração que deve ser generoso, cheio de amor, confiante. E foi isso que a viúva fez. A viúva, que era a pessoa que necessitava da caridade, ela oferta o seu tudo, porque Deus é o grande valor da sua vida. E ela não tem medo de dar aquele pouco que ela tinha, da qual ela dependia totalmente. Ela entrega a sua vida nas mãos de Deus. Por isso, não se dá do que sobra. E aí não estou falando de valores. Estou falando da oferta da vida. Ou confiamos e entregamos, ou damos sobras. E Deus não precisa de sobras. Ele não é mendigo, Ele é o Senhor. E o que Ele quer recolher da nossa vida é a nossa generosidade, é o nosso amor. Ele quer que o coração de cada um seja a expressão deste amor generoso. Por isso Jesus, ele vai dizer: os outros deram do supérfluo, deram daquilo que não precisavam mais. A viúva não, ela deu do essencial, ela deu da sua dependência, ela deu
tudo, ela entregou o seu coração. E meus irmãos e minhas irmãs, entre aqueles que ofertaram grandes quantias e deram do que sobrava, e a viúva que deu uma pequena quantia, insignificante, mas deu tudo, nós sabemos qual destas duas atitudes agrada mais a Deus. E é esta atitude que deve ser a nossa atitude. Com o gesto dessa viúva anônima, pobre, Marcos, o evangelista, mostra uma lição de amor total a Deus e denuncia o apego em nossa vida, denuncia a nossa ganância desmedida e as consequências que tudo isso gera em nós e na sociedade, e nos convida a um gesto generoso e confiante, semelhante ao das viúvas na palavra hoje. São duas viúvas, a do Evangelho que faz a sua pequena oferta e a viúva de Sarepta diante do desafio que o profeta Elias faz diante dela. Aquela mulher estava, a viúva de Sarepta, estava para morrer, a vida já havia perdido o sentido, tinha um punhado de farinha e um fio de óleo, era a única coisa que possuía, e estava apegada a este resto, não tinha mais. Ela vai dizer ao profeta: vou fazer o último pão, o pão da agonia, eu e o meu filho comeremos e depois morreremos. Não tem mais, acabou, a vida se perdeu. E o profeta intercede, ou melhor, ele interfere neste desânimo, nesta angústia, e traz a promessa de Deus. Porém, ele vai exigir desta viúva um gesto confiante, vai provar o seu coração na generosidade, e vai dizer à viúva: reparta comigo este pão, é o último, dê, entregue, dê o seu tudo. E ela, talvez temerosa, porém confiante, ela reparte o pão com o profeta. Ela dá de comer a quem tem fome. E meus irmãos e minhas irmãs, a bênção de Deus acontece. Nunca mais faltou farinha na vasilha, nem óleo na jarra. E esta bênção continua se repetindo na nossa vida. Tenho certeza, quem de nós não tem uma história para contar, uma experiência para contar de algo? Demos e recebemos. Demos com uma mão, recebemos com a outra. Quem de nós já não fez experiência assim? É a vasilha sendo enchida, a jarra também. Deus cuida, como diz a palavra, cuida dos pardais, das folhas, dos fios de cabelo. Ele não vai cuidar de nós, seus filhos e filhas? Porém, é necessário a generosidade. Ele nos testa, ou Ele exige de nós um coração generoso.
amoroso, confiante. Aquilo que se multiplica, nós aprendemos isso quando Jesus multiplica os pães. O que é multiplicado é antes repartido. Nós gostamos desta operação matemática, gostamos da multiplicação, gostamos da soma, mas nem sempre praticamos a divisão. E aquilo que se reparte é aquilo que se multiplica. Sem coração generoso, há egoísmo, há concentração. As montanhas vão se avolumando à nossa frente, e por outro lado, vai se aprofundando vales intermináveis. E isso é que gera morte e destruição entre nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos aprender da palavra hoje, este gesto que a viúva deixa para nós. Vamos entregar, vamos colocar o nosso tudo nas mãos de Deus, mas vamos fazê-lo com gratuidade, porque se fizermos com a mentalidade de investimento, é sinal de que ainda não mudamos. Não é dar 2 moedas e depois apresentar a nossa conta bancária e dizer para Deus: agora o Senhor enche a conta. Uma vez eu escutei num programa de rádio um ministro de Deus dizendo: você faça a sua parte. Você vai diante do altar e coloque ali a sua oferta. Deposite a sua oferta. Faça a sua parte. E depois você diz para Deus na sua oração: eu fiz a minha parte, agora faça a sua. Se nós rezarmos assim, ou conduzirmos a nossa vida assim, não há generosidade, há interesse. E com Deus nós não fazemos negócios, nós amamos. É o gesto da viúva, que deu tudo o que tinha, sem exigir nada em troca. Não sei se a sua vasilha se encheu, se a sua jarra também, mas ela entregou. E é a atitude que Jesus elogia. E é o que nós devemos fazer, na confiança de que Deus não deixa faltar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, e que nós possamos voltar para casa hoje com o desejo de imitar a viúva na sua confiança e na sua generosidade, que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, caminhar na justiça e no amor generoso. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e assim seja.